Suas dúvidas, minhas respostas sobre número de oxidação. Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nesta questão sobre suas dúvidas e minhas respostas, ela tem várias habilidades, mas o principal de todas é o número de oxidação. Mas vê só que interessante. Quando há diminuição do pH, ela já começa trazendo algo de importante para você entender, tá bom? Então veja só. pH significa potencial hidrogênio iônico, tá? Quando o pH é 7, tem caráter neutro. Mas quando o pH vai diminuindo, tem caráter ácido. Se ele fosse aumentando, teria caráter básico, tá? Mas o texto me diz assim, quando há diminuição do pH. Então, eu entendo que se o pH está descendo, está aumentando a acidez do meio. Tá vendo aí? Então, vamos lá seguir para o texto. Vamos lá. Quando há diminuição do pH, ou seja, está aumentando a acidez, a ferragem fica desprotegida. O ferro fica desprotegido. Tá, vamos lá. No processo de oxidação, oxidação significa perder elétron. Ocorre expansão de volume e, consequentemente, fragmentação do concreto. Quando você olhar para uma viga, olhar para uma pilastra, tá? Que está sustentando alguma coisa, dentro daquela pilastra existem barras de ferro que ajuda a trazer uma sustentação maior para aquele material, tá bom? Para aquele prédio, para aquela casa. Então, quando vai diminuindo o pH, vai aumentando a acidez e esse ferro fica desprotegido, tá certo? E o que ele fala lá? Que ocorre fragmentação do concreto. Faz todo sentido, né? Porque o concreto vai ficando mais frágil e vai tendo essa fragmentação. Segue o texto. As equações que podem representar a formação da ferrugem pela ação do CO2, gás carbônico, e da água são. Vê só. Quando você... Por que ele falou de CO2 e de água? Quando você mistura CO2 e água, fazer aqui, H2O mais CO2, a união dessas duas substâncias se transformam em um ácido, que é o ácido carbônico, tá? É o ácido carbônico. Por isso que ele está falando de acidez lá no texto, tá vendo aí? Vale a pena lembrar que esta reação aqui é a reação da chuva ácida. Olha quanta coisa tem nesse texto, tá vendo? É a reação que acontece na chuva ácida, tá? Indústrias, automóveis estão liberando constantemente isso aqui, CO2, que vem da combustão dos combustíveis fósseis, tá? É o produto da combustão desse material, dessas substâncias. E quando entra em contato com a água, aí vira um ácido. Quem percebe mais essa acidez não vai ser a gente, não. Mas vai ser seres vivos bem pequenos, como, por exemplo, plantas, peixes. O solo muda, então os seres vivos que estão lá dentro do solo vão sentir a diferença e vai começar a morrer. Vamos lá, segue. Então, são essas as reações, tá bom? Tem 3 reações aqui. Ok, o que é que ele quer? Vamos lá. Os números de oxidação. Número de oxidação é o NOx, né? Ele quer que você fale do número de oxidação do ferro nos compostos aqui. Deixa eu colocar eles aqui. Esse primeiro aqui é o bicarbonato de ferro 2. E o segundo, o nome dele é óxido de ferro 3 dihidratado, tá?
Eu acho que quem mandou essa pergunta ficou enrolado numa coisa. Veja só. Deixa eu dar essa dica para você. Esse pontinho daqui não é um pontinho de multiplicação, não. Esse pontinho é para separar. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Existe essa substância daqui sem essa parte da água, tá? Existe o óxido de ferro 3 e existe o óxido de ferro 3 dihidratado, tá bom? Então é somente para você separar, não vai mudar nada na hora de você dizer o número de oxidação, tá bom? Agora, veja só, o que a gente sabe sobre o número de oxidação? A gente tem algumas regrinhas, tá? Essas regrinhas são básicas. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. O H tem NOx sempre mais 1. O oxigênio, o NOx é sempre menos 2, exceto nos peróxidos. E se tem um peróxido que você não pode esquecer, ele se chama água oxigenada. Aqui nesse cara, ele vale menos 1. Tá bom? Os elementos do grupo 1 da tabela periódica, tá? Todos eles têm NOx mais 1, é um NOx fixo. O do grupo 2 tem NOx mais 2. Pronto. Pronto. É essa a regra sobre número de oxidação. Tá certo? Aí veja só. Ele quer que você diga o NOx do ferro. O ferro nem está no grupo 1, nem está no grupo 2. Quem é o pessoal do grupo 1? Linaca, Robô, Césio e Frâncio. Vou fazer aqui para você ver que esse negócio é muito fácil. Ó. Grupo 1. Linaca, Robô, Césio e Frâncio. Então aproveita esse macete aí para você memorizar eles. Tá certo? São os metais do grupo 1. Metais do grupo 2. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Tá? Então, o ferro não está nem no grupo 1, nem no grupo 2. E agora, como é que a gente vai fazer? Veja só. O que eu sei aqui? Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. Tá? Eu sei que o H é mais 1. Tá dizendo aqui na regra, ó. Mas eu nem sei do C e nem sei do ferro. Tá vendo? Eu tenho duas incógnitas, né? Aqui nesse primeiro composto aqui, no bicarbonato de ferro 2. Bom, mas no segundo aqui tá tranquilo, ó. Eu poderia fazer desse jeito, ó. Que é o que eu vou fazer logo, depois vou deixar o primeiro por último. Então, o O é menos 2, o H é mais 1, o O é menos 2. Pronto. Certo? Então, para achar o NOx do ferro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 2 dá 6. O sinal você repete. Certo? Aí eu tenho que colocar o número aqui, e somado com esse daqui, dê 0. Porque isso aqui é uma substância, não tem valência, tá? E qual é o número que eu devo ter aqui para dar 0? Mais 6. Se tem menos 6, eu tenho que ter mais 6, não é? Só que eu tenho que lembrar que aqui tem 2 ferros, tá vendo? Então, esse mais 6 é o valor total. Então, mais 6 dividido por 2 dá mais 3. Pronto, o NOx do ferro é mais 3 aqui, tá bom? Veja que eu nem precisei fazer aqui do O e do H as cargas, a contagem das cargas, porque aqui já se anulou, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é mais 2, aqui já se anulou, ó, mais 2 menos 2. O segredo era só aqui mesmo, nessa parte aqui, onde está o ferro. Pronto, já sei que a minha segunda resposta, que já que ele quer respectivamente, tem que ser mais 3. Então, pode ser a letra B, pode ser a letra D ou pode ser a letra E. A letra C e a letra A já está fora. Bom, então como é que a gente vai fazer para achar o NOx do ferro aqui? Eu não sei nem do C nem do ferro. Eu tenho duas variáveis. Aí vem um macete.
Quando você não sabe o NOx do primeiro elemento e você está diante de uma substância iônica, como é que é iônica? Metal com ametal, ó, tá vendo? Iônica. H é ametal, carbono é ametal, oxigênio é ametal. De novo, se você está diante de uma substância iônica, certo? E não sabe o NOx do primeiro elemento, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dissociar isso aqui. Aí como é que faz essa dissociação? Você vai fazer assim, ó. Deixa eu repetir ele aqui. FeHCO3, 2. Esse 2 daqui, você vai quebrar a ligação no primeiro átomo. Esse 2 vai ser a valência do primeiro átomo, certo? Então, ó, Fe mais 2. Pronto. Quando o elemento está sozinho e tem uma carga em cima, é o NOx dele, é a carga. Então, ó, o NOx do ferro é mais 2, tá bom? Mas deixa eu concluir. Esse número 1 que está aqui, ó, ele vai ser o NOx do segundo pedaço. O NOx não, a carga do segundo pedaço, né? Aí vai ficar assim, ó, mais HCO3 menos 1. Tá vendo? Então, como a gente acabou de achar, ó, o NOx do ferro é mais 2. Então, o gabarito é mais 2 e mais 3, gabarito letra D. Viu aí que é fácil? Tranquilo, né? Se você tem dúvida de alguma questão, manda para mim, porque suas dúvidas podem ser respondidas através das minhas respostas, tá bom? Desse meu jeito fácil de explicar. Mas se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, segue a gente por lá, porque todo dia tem uma dica para você não esquecer de nada da química, tá bom? Eu fico por aqui. Se inscreve no canal se isso for útil para você. Obrigado pela atenção dispensada.